Boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar quando nós estamos agindo através da nossa criança interior ferida e também como trazer essa criança, tirar essa criança desse lugar e acionar o nosso eu adulto. E no final deste vídeo também eu tenho uma surpresa para quem ficar aí com a gente até no final. Então eu quero começar cumprimentando a todos que estão chegando aí. A Cid, a Maísa, boa noite. E quero chamar vocês para a gente convidar mais pessoas aqui para a nossa live. Aí no aviãozinho. Vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas. Eu vou acionar aqui e fazer um convite. Isso. Então, vamos lá, né? Esse tema que eu escolhi, esse título que eu escolhi, Virando a Página, virando a chave da criança grande para o adulto livre. Eu escolhi esse título porque uma pessoa que eu conheço, ele sempre comentava comigo: nossa, minha esposa é uma criança grande, né? E eu olhando isso, escutando ele falando isso, eu ficava pensando: quem de nós que não é uma criança grande, né? A maioria de nós tem essa criança muito ativada em nós, né? E a gente precisa ir virando essa chave. E só através dessa mudança de chave que a gente pode estabelecendo o nosso adulto mais saudável, nosso eu adulto, né? Aquele estado do adulto onde que a gente vive o momento presente, onde a gente nos liberou das questões do passado e vive o aqui e agora, e age e reage com o aqui e agora, né? Então, como que a nossa criança, ela se manifesta? Ela se manifesta através, muitas vezes, de forma birrenta, de forma vitimizando, na reivindicação do que ela não teve. Ela se manifesta, muitas vezes, na teimosia, muitas vezes na crítica, no julgamento. Então, quando ela se manifesta dessa forma, ela está olhando para trás, ela está olhando para o passado, ela está olhando para algo que ela não teve no passado e reivindicando agora. E nas situações atuais, o que acontece é que quando surge um evento, as situações do dia a dia, elas coincidem com a dor do passado que a gente traz, e essa dor faz com que a gente acione essa criança que foi ferida. E essa criança que foi ferida, quem que é? Somos nós, o nosso eu emocional, né? Aqui tem até um conceito que eu gostei, o estado criança é o repeteco de mim mesma. Quando eu era uma criança e das vezes me sentia magoada, ferida, abandonada. Muitas vezes a gente teve a expectativa de um amor, ou do amor do pai ou da mãe, não se sentiu amado, se sentiu rejeitado, se sentiu preterido, não visto. São várias situações que acontecem com cada um de nós. E tem várias situações também que a gente registra traumas, de um distanciamento da mãe, ou um trauma por enfim, diversas situações que podem nos levar a ou realmente vivenciar um trauma, um fato que foi real. Por exemplo, quando uma mãe distancia de um filho na primeira infância, essa criança pode registrar essa situação como um abandono. Então, a gente tende a sentir rejeitado na fase adulta. Ou um trauma que é de uma situação que não houve, mas que a gente leu dessa forma, como um abandono, como uma rejeição, como não ter sido visto, como ter sido preterido. Às vezes a gente
acredita que os pais gostam mais de um do que de outro, que a gente não é tão visto por aquele pai ou aquela mãe. E a gente, numa situação da vida atual, onde isso acontece, onde a gente sente a mesma dor, por exemplo, a gente sente rejeitado por uma pessoa, a gente tende a sentir o mesmo que sentiu lá atrás. E essa dor se potencializa, né? Que ela vem trazendo o que a gente trouxe lá de trás com o que está acontecendo no aqui e agora, né? Aí a gente aciona a nossa criança, que a gente brinca que é a nossa criança birrenta, aquela que fica reivindicando, que fica querendo ter o que não teve, né? Assumir, trazer aquela situação e na reivindicação mesmo, né? Como ir vitimizando na postura de vítima, né, na situação. Eu quero interagir aí um pouquinho com vocês. Eu gostaria de saber como que vocês veem a criança de vocês, em qual momento que ela se manifesta, se vocês conseguem identificar isso. Aí pode dizer um sim. Caso alguma coisa também que eu disser, se trouxer algum insight, vocês têm um emojizinho que é uma lâmpadazinha, pode colocar também para que a gente possa ir interagindo, né? Então, quando a gente se conecta, né, com esse lado nosso, do que a gente não teve, a gente se sente vítima, né, da situação. E um exemplo que eu quero trazer de uma história que eu ouvi é de uma pessoa, era um casal com 2 filhos, né, que eles estavam indo para uma viagem de férias. Quando chega no aeroporto, o marido, uma situação lá da viagem que ele se sentiu que não deu certo, que deu alguma coisa errada. Eles tinham 2 filhos, assim, mais ou menos de 5, 7 anos. E esse marido, de repente, ele começa a chorar, assim, copiosamente no aeroporto, diante dessa situação que não deu certo. E a esposa dele, que me contou essa história, me falou que ela ficou assim, sem saber o que fazer, porque as pessoas iam passando e olhando e sem entender aquilo, né? E os próprios filhos deles ficavam olhando para aquela situação e tipo assim, nossa, quando eu vou poder ser um filho, né? Meu pai tá agindo dessa forma. Foi uma situação até assim, engraçada, né? Como que se não fosse trágica, porque ela ficou assim, sem graça com aquela situação e ele não conseguia parar de chorar. Nesse caso que aconteceu com ele, a gente percebe nitidamente que a criança dele foi acionada e remeteu a alguma coisa que ele não teve, ou que ele não foi visto, ou algo que não deu certo lá atrás, que ele gostaria que tivesse sido de outra forma, né? Então, gerou essa situação dele trazer essa criança birrenta, um homem de 40 anos, né, se manifestando dessa forma. Então, isso acontece com a gente, com todos nós, de muitas vezes, essa criança birrenta, ela entrar em ação e a gente não perder o controle, e a gente perde o controle da situação, porque a nossa criança birrenta é o nosso eu emocional, né? É o nosso lado emocional, e a gente se envolve naquele sentimento, a gente não consegue sair da situação, né? Porque como eu disse, essa dor se potencializa porque ela soma com a dor do passado, né? E fica tudo muito difícil. E eu tô falando aqui sobre essa criança, sobre esse nosso lado.
onde essa criança nossa manifesta, que é quando a gente não tem os nossos desejos, a gente não sente amado, a gente não sente atendido nas nossas questões. E eu gostaria que vocês, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, tem a interrogação aí abaixo, vocês podem colocar alguma pergunta ou algo sobre isso que vocês queiram saber, né, sobre essa criança, sobre isso em vocês, né, se eu estou sendo clara também com relação a isso. Aí se vocês quiserem comentar, né? E nesses registros, muitas vezes a nossa criança, ela quer dizer, pode ser que nesse exemplo que eu dei, pode ter surgido para ele uma situação tipo assim, as coisas não dão certo para mim, eu quero atenção da mamãe ou do papai, e uma coisa que ele não teve reforça isso que ele não teve lá no passado, né? E a nossa criança birrenta, que a gente fala nossa criança birrenta, ela não consegue sair dessa situação sozinha, é muito difícil, porque geralmente ela fica paralisada nessa dor. E criança não sabe resolver os problemas, né? E o que a gente deve fazer? A gente tem que aprender a identificar, né? Quando a gente está nesse estado de algo que nos traz uma emoção muito forte, uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, para conseguir ir tirando a nossa criança dessa situação, né? E tem criança que a gente observa que vamos supor que uma situação como aconteceu esse lá no aeroporto, que não dá certo, uma criança que eu falo é nós mesmo, adulto, com o nosso eu, criança, acionado. Quando acontece algo que as coisas saem da forma que ela não quer, ela sai, como é que fala? De dentro da caixinha do que ela estabeleceu para ela, que ela geralmente ela põe tudo na caixinha, ela tem um método, ela tem uma organização, ela tem critério para tudo. Geralmente esse perfil de pessoa que quer colocar tudo assim dentro desse estabelecido, quando surge algo que foge disso, a pessoa tende a acionar essa criança também interior, porque ela quer fazer isso tudo certinho, tudo de acordo com o script, para que nada saia fora para que tudo saia certinho mesmo. É como se ela quisesse uma garantia de que as coisas dessem certo. Mas no fundo, o que essa criança quer? Qual garantia que ela quer? Ela quer uma garantia de que vai ser amada, né? De que vai ser aceita, de que vai ser vista e de que as coisas vão dar certo para ela da forma que ela imaginou, né? Ou da forma que ela desejou. Porque a gente, quando criança, a gente também cria uma expectativa, né? Sobre o que a gente sobre os nossos desejos de ser amada. Muitas vezes eu imagino assim, a gente olhando para a nossa mãe e com aquele olhar, muitas vezes os nossos pais de tempos atrás, eles tinham muitos filhos e não puderam nos dar muita atenção, com aquele olhar e naquela expectativa de ser visto, e muitas vezes eles com muitas atividades. E isso tudo traz um registro também, né? Em muitas situações hoje a gente pode fazer inúmeras coisas para tentar ser visto, para tentar ser aceito, para tentar integrar nos ambientes, né? Porque é um registro que a gente tem, que eu não sou visto, eu não sou aceito, eu não sou amado, eu não sou querido. E muitas vezes também a nossa criança, ela ocupa muito o papel de a boazinha também,
né? Porque os pais falam assim: ai, meu filho, seja bonzinho, não contraria a mamãe. Então a criança usa essa postura, né, também para ser aceito, para ser amado também, né? Então a gente acaba que a gente age, reage de acordo com o que a gente trouxe do passado. E na medida que a gente faz isso, que a gente age, reage de acordo com o que a gente trouxe, nós não conseguimos agir por nós mesmos, né? Nós não conseguimos ter uma autonomia, a gente não consegue estabelecer, trazer o nosso adulto saudável para resolver as questões, porque a gente fica meio emaranhado nesse monte de situações, nesse monte de dor. E quanto mais eu faço atendimentos, eu faço exercícios sistêmicos, mais eu vou observando assim como cada dor corporal, cada sintoma, cada tristeza, cada conflito que vem, 80% deles, eles estão ligados a uma dificuldade nessa relação com o pai e a mãe. Então a gente, em tudo quase que a gente traz de dificuldade, de conflito, de dor física, de doença, em quase tudo está assim, essa dificuldade nessa relação, uma dificuldade que originou lá. Então a importância de olhar para cada questão que a gente traz, eu tenho feito muitos exercícios sistêmicos, por questões, né, de conflitos mesmo, de relacionamentos, conflitos, dores corporais, né, em diversos segmentos corporais. E todos esses conflitos, eles trazem uma dificuldade com essa fidelidade, né? Uma dificuldade mamãe, eu te amo, eu faço como você, eu ajo dessa forma, eu pego a sua culpa, eu pego a sua dor, e trazendo isso que a gente chama de um amor infantil, né? Que é aquele amor onde a gente quer salvar os nossos pais, quer ter o amor deles fazendo isso, mas de certa forma a gente está trazendo dificuldade, adoecimentos para o nosso dia a dia, né? E considerando também que 95% das nossas ações elas são inconscientes e nós temos consciência de 5% em regra geral, né? A gente está muito conectado e olhando muito para trás no nosso sistema. Eu observo isso também nos atendimentos, nos atendimentos que eu fiz de mim durante essa jornada e dos atendimentos que eu faço, né, que a maioria de nós, quando a gente coloca no campo, está realmente virado para trás, por causa dessas questões, né, desses emaranhamentos, dessas fidelidades, dessa criança que ainda está reivindicando, muitas vezes ela está na reivindicação, muitas vezes ela está querendo salvar os pais, né, numa posição maior do que os pais, né, e um lugar onde também é um lugar de adoecimento e dor, né. E geralmente a nossa criança, quando ela está nessa paralisação dessas dores, né, dessas dificuldades que a gente traz, a gente tende a ficar com aquelas falas daquele momento que a gente estava no trauma, naquele momento que a gente estava na dor. A gente tende a ouvir vozes, né? Tipo assim, do que a gente mesmo considerou naquele momento. Ah, você não tem jeito. Ah, você é burra. Ah, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo para você. Isso dá certo para todo mundo, mas para você isso não vai dar certo. Ah, você tá vendo? Você não tem solução. Desista disso. Isso não vai dar certo para você, porque você é o problema, né? A Carmen está comentando assim: eu acho esse tema tão fascinante e tão útil, pois tem muita gente perdida nisso e agindo como crianças, por não
Por mais duro que seja a realidade, não há outro caminho senão de enfrentá-lo. É isso mesmo. E quando a gente começa a observar isso, que a gente começa a se tratar, quando a gente começa a cuidar de nós mesmos como terapeutas, né? Que é um processo, quando a gente traz um tema, quando a gente trabalha como terapeuta, a gente passa por esse processo. Essas questões a gente vai vivenciando pessoalmente e a gente vai ajudando as outras pessoas também irem se cuidando. E por incrível que pareça, assim, é difícil porque a maioria de nós nunca teve noção de como a gente age com a nossa criança, né? A gente sempre, eu sou grande, eu sou adulto. E como eu falei assim, desde o início, estava falando no início da live, a gente não tem noção de que é realmente como a gente age no infantil. Como na maioria das situações do dia a dia, ao invés da a gente reage, a gente fica muito no controle, na defensiva, uma situação com a pessoa, por exemplo, é agressiva com a gente vai e reage de imediato, porque o adulto ele não faz isso, ele não reage de imediato, ele consegue lidar com isso, ele consegue lidar com essa emoção, ele já reviu essas questões na vida dele, então ele consegue manter, não digo controle, porque a criança que tenta às vezes controlar, isso às vezes vem de uma questão familiar também, o controle, né? Como a forma de fazer com que as coisas dessem certo. Às vezes a gente tentou também ser amado, ser aceito, e a gente tenta controlar tudo para que nada fuja das nossas expectativas, do que a gente acha que é bom, né? A Fabíola tá falando, mas ser criança não é ruim. Ser criança realmente não é ruim, mas o lado saudável da criança, né? A gente tá falando assim aqui agora do lado da nossa criança que se magoou, né? Que traumatizou e que uma situação atual hoje joga ela no trauma, né? Na dor. Mas o lado criança nosso, né? É um lado fantástico, né? A nossa criança saudável, ela é criativa, ela nos dá criatividade, dá para o adulto a criatividade, porque o adulto é a nossa razão, né? O nosso eu razão. E a criança, o lado saudável da nossa criança, como você trouxe, tenho certeza que foi isso que você trouxe, né? Ela é criativa, ela é espontânea, ela é espirituosa, ela é alegre. Então, precisa desse equilíbrio. Mas para ter esse equilíbrio e a gente conseguir colocar essa criança em ação, essa criança criativa, alegre, espontânea, e dar essa leveza para o nosso adulto, porque o nosso adulto sem essa criança também, ele não é leve, né? Ele precisa dessa leveza da criança, só que a nossa criança, da maioria de nós, ela tá com esses traumas, com essas dores, com essas dificuldades não resolvidas e muito viradas para trás. Então a gente não consegue estabelecer o adulto, tá no presente, né? Trazer o nosso adulto e muito menos com a espontaneidade da criança, porque a criança, ela tá na reivindicação, ela tá no vitimismo, ou tá querendo salvar alguém, querendo salvar os pais, aí consequentemente, ela tentou salvar os pais, porque ela quando a criança ela tenta salvar os pais, ela acha que os pais são pequenos, né? E que ela pode ajudá-los. E nessa tentativa de salvar, ela fica maior do que os pais, né? Então, esse também não é, né, um bom lugar, é um péssimo lugar para ficar. E a gente, consequentemente, nessa tentativa de salvar os nossos pais, isso aí vai seguindo vida fora, né? A gente deixa de salvar os pais e vai salvando as outras pessoas. É quando a gente entra numa de ajudador, a gente quer
ajudar, a gente quer resolver as questões das pessoas. E às vezes as pessoas nem estão pedindo, a gente está querendo, sempre querendo ajudar. É esse o papel da criança, né, que ficou nessa situação de salvar os pais, né? Então eu costumo dizer nos meus atendimentos que quando essa criança nossa, essa criança que eu tô chamando aqui de birrenta, que a gente, na reivindicação do passado, entra em ação com essas vozes, né? Essas vozes que ficam nos desmerecendo, essas vozes que ficam nos colocando para baixo e não sai de nada de positivo. Eu costumo dizer assim, desminta essas vozes, né? Desminta essa voz, fala, eu não sou isso. Por quê? Essas vozes, por exemplo, a voz que fala assim, você não vai dar certo para você, dá certo para todo mundo, mas para você não dá, né? Porque você é assim mesmo, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa sem solução, você é uma pessoa problemática. Então essas vozes que vão falando são vozes do que a gente ficou pensando assim naquele lugar do trauma, que quando a gente queria algo, né? A gente queria algo dos nossos pais, a gente não conseguia ter, a gente ficava naquela situação assim, com essas nomeações, né? Para nós mesmos. E nesse momento, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, da pandemia, todas essas coisas que a gente tem, essas dificuldades, elas estão vindo para a gente olhar. E essas vozes vêm incessantemente e eu digo sempre, desminta essas vozes. Você não é isso que ela, porque isso só vai colocando a gente numa situação difícil, na mesma situação que a gente estava lá no passado, né? Se vocês quiserem compartilhar sobre isso, se vocês ouvem alguma voz, essas vozes, se isso tem vindo com mais frequência, né, agora na pandemia, porque eu tenho ouvido muito sobre isso, assim, e sempre quando a gente está triste, quando a gente está meio depressivo, meio deprimido, é porque essas vozes estão muito ativas, né? Essa depreciação que a gente fica, né? Porque a criança, ela não sabe resolver os problemas que ela está passando lá. Os problemas são muito grandes para ela. Ela fica paralisada mesmo na dor. Então ela fica imaginando o que pode ser, né? Ela fica se culpando, na verdade. Ela fica se culpando por tudo que está acontecendo. A culpa é minha, eu que sou o problema, eu que sou difícil, eu não tenho jeito. E isso também é outra situação que vai sim seguindo, né, para a vida afora, né? A gente continua com tendendo quando algo remete aquela dor lá de trás, a gente tende a repetir essas falas, né? E eu falei no início também que no final desse vídeo eu vou fazer uma surpresa, né? Porque para quem estiver aqui até no fim, então vocês aguardem, que é uma boa surpresa, viu? Então, para virar a chave, como eu propus na live, o título dessa criança para o adulto o adulto livre, é trazer esse adulto mesmo, nosso eu adulto, para cuidar dessa criança, né? Na situação que o nosso eu adulto é a nossa razão, né? Para cuidar dessa criança, para cuidar dessa emoção dessa criança quando ela está virada, né, pro passado. E no momento dessa emoção e dessa dor, o que eu observo que é importante é a gente dar uma paradinha. Veio aquela emoção forte, uma situação que está incomodando muito, dá uma parada e olha para isso. E se pergunte, né? Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou sentindo essa dor? Porque o que a gente observa é que a dor do fato em si é coisa que o nosso adulto resolve facilmente.
Mas só que dói muito é porque tá misturado mesmo com algo que veio lá de trás, né? Com algo com que eu comentei agora, né? No momento de um trauma, de uma dificuldade. Então pare e dê uma e respire primeiro, porque quando a gente age de acordo com essa dor, com essa criança, com essa emoção dessa criança aflorada e misturando os sentimentos do que está acontecendo aqui agora com o que houve no passado, a gente tende a fazer coisas e muito pela emoção e não pela razão, né? E a gente tende a se culpar depois, porque realmente a coisa não sai muito bem, como é o exemplo que eu dei do rapaz no aeroporto, né? Que foi assim um escândalo de certa forma, né? Essa situação que ele viveu, mas acontece. A proposta é essa, é olhar para isso, para que o adulto possa cuidar disso e a gente possa sair da situação de uma forma melhor do que a Fabíola está dizendo. Essas vozes ficaram muito enraizadas mesmo e reverberaram na vida adulta, pois na infância firmamos nossa base intelectual e emocional. Mudar essas vozes é um grande desafio de auto-amor e libertação. É isso mesmo. É conseguir essa autonomia, né? Que só através desse adulto, né, cuidando disso e olhando para cada uma dessas dores, a gente vai conseguir essa autonomia e conseguir estabelecer esse eu adulto, trazer essa razão. E estabelecendo o eu adulto e cuidando dessa criança, a gente pode, Fabíola, aí deixar que a criança que você comentou, né, que é a criança mais leve, a nossa criança espontânea, o lado bom da nossa criança, ele possa aflorar. Aí fica aquele adulto mais gostoso, né, assim, mais interessante, que é o adulto que age com a razão, mas tem leveza, né, espontâneo, é criativo, né. Então, a sugestão é essa, olhar para a situação que está, onde a gente observa que a nossa criança que entrou em ação, né? Olhar para essa situação, dar uma atenção para essa situação. Por que eu estou me sentindo assim? Esse sentimento, ele está me remetendo a qual situação, a qual dor, ou a quem lá no passado. Geralmente é algo que a gente está reivindicando do pai ou da mãe, né? Quem que nesse momento não me deu essa atenção, não me deu o que eu estava precisando? Por exemplo, se a reação for de raiva, né? Por que eu estou reagindo com tanta fúria, né? Com tanto... e deixa a resposta vir, né? E deixa que isso venha. E quando a gente dá um tempo para olhar para isso, e a gente para e olha mesmo para essa criança que a gente mesmo, né? E para nós mesmos, esse lado nosso da emoção, que a gente olha para isso, a coisa se acalma e a gente tende a conseguir trazer o adulto para cuidar. Mas quando a gente deixa e ir levando por essa emoção e por essa dor, né, e por essa dificuldade, a coisa vai potencializando e aumentando e a gente não consegue segurar essa emoção. Por isso que às vezes a gente briga, às vezes a gente esbraveja, às vezes a gente, como a gente diz, né, perdeu o controle da situação e não ficou bom. A gente entra de uma forma que não é saudável nas situações, né? E muitas vezes a gente observa assim que o sentimento que a gente aciona na hora que uma coisa do presente que traz algo do passado, o sentimento que a gente tem no aqui e agora, ele é desproporcional ao fato realmente. Eu acho que eu até comentei isso, né? Eu estava até vendo um caso de uma pessoa que estava me contando de um vizinho que sujou a área dessa pessoa, né? E ela se sentiu, no momento que ele sujou a área dela, assim, desrespeitada. Ela sentiu que foi falta de consideração com ela, né? Então, quer dizer, com certeza ela foi misturando. Você vê, quando foi desrespeitada,
né? Por exemplo, porque esse vizinho estava em obra, então não era uma coisa assim proposital, era a obra acabou sujando a área dele. Então, a gente nota nitidamente que o sentimento que vem é desproporcional ao fato. O desrespeito e a falta de consideração não tem a ver com a obra, com o que estava acontecendo em si. Tanto que ela, né, me disse que ela fez contato depois com ele, aí ele falou que, né, pediu desculpas, que estava enviando uma pessoa para limpar, para organizar e tudo, e acabou dando tudo certo, né, com relação a isso. Aí fica no momento que ela consegue ligar, que ela liga para ele, consegue resolver a situação, né? Ela aciona o eu adulto dela e aí ela viu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, assim, o que ela estava imaginando da situação. Aí exatamente esse exemplo do que acontece com a gente, o que acontece com a gente diariamente mesmo. Você faz uma leitura com base no que você traz, né? Quando aciona o adulto e vai resolver a situação, tudo se resolve. O problema em si, muitas vezes é facílimo de resolver, né? Tem uma solução. E ela me disse também que, por exemplo, ela conseguiu pontuar também algumas coisas que não estavam, além dele reparar isso, algumas coisas que avisar para ela com antecedência, que isso ia acontecer e tal. Então, ela conseguiu acionar realmente esse eu adulto e não deixar que, por exemplo, a criança, trazendo esse histórico de desrespeito, de desconsideração, poderia criar ali também uma situação de uma discussão, de um desentendimento, e é isso que geralmente acontece, né? A Carmen está comentando aqui, Farley, algo que eu aprendi e tem funcionado bem é acolher essa criança, levá-la pela mão e dizer que a perdoa e a ama. Isso. Muito bom, Carmen, é isso mesmo. E dizer também, eu costumo dizer também para ela assim, você conseguiu, né? Apesar de tudo que houve, você foi vitoriosa, tudo passou, né? Conseguiu passar por tantas coisas difíceis e nós estamos aqui agora e, né? Eu quero te dar a mão e quero te acolher aqui. Eu acho que é importante que a gente deixe que a nossa criança sinta que ela tá realmente acolhida, né? Que ela tá sendo amada agora, que ela tá segura. Esse nosso eu, essa nossa criança, que ela tá segura, que ela pode confiar, né? E quanto mais a gente vai conseguindo fazer isso, e quanto mais a gente vai dando esse amor que a Carmen comentou e vai perdoando de tudo também, a gente vai acionando mais o nosso adulto, mas a gente vai conseguindo tirar ela mais rapidamente também dessa situação de dor, sabe? Dessa situação de dificuldade. E outra coisa que eu queria dizer no exemplo que eu estava dando da reforma, da sujeira da vizinha, né? É que o adulto, ele faz o que precisa ser feito e pronto. Ele vira a página, né? Ele resolve virar a página. Como eu comentei também na outra live, que o filósofo, né? Que eu gosto muito do Jiddu Krishnamurti, que ele fala, né? Que os nossos grandes conflitos que a gente não resolve imediatamente as nossas questões, né? A gente fica nessa aí que a gente estava comentando. E quando a gente consegue resolver imediatamente, como o exemplo que eu dei, que ela conversou com ele reparou, ela pontuou o que podia ter sido feito, que não foi, né? Que ela pontuou certinho tudo, a gente observa que não fica pendência, né?